E aí pessoal, hoje gravarei o primeiro vídeo de uma série de 3 que pretendo fazer rapidamente, falando sobre inflação, juros e sobre investimentos, explicando o básico, bem básico mesmo, sobre os 3 conceitos e como eles estão relacionados, por fim chegando nos investimentos, como tanto a inflação quanto os juros e as movimentações de um e do outro afetam os investimentos que a gente pode fazer. Então, bora para esse primeiro vídeo para a gente falar um pouquinho sobre inflação. Bom pessoal, inflação basicamente é a perda do poder de compra do dinheiro, a desvalorização da moeda. A gente pode pensar em alguns exemplos quando a gente vai no mercado, né? O mercado talvez seja o melhor lugar para a gente conversar sobre inflação, porque todo mundo deve lembrar de ir no mercado, né? De frequentar o mercado e comprar determinados produtos por preços que hoje já não são mais possíveis, né? Eu me lembro, por exemplo, que no tempo que eu ia no mercado e comprava refrigerante, por exemplo, comprava 2 litros de Coca-Cola, uma PET de 2 litros de Coca-Cola, por R$3, R$13,50. Eu não me lembro exatamente quanto tempo faz isso, mas eu me lembro desse preço, né? Hoje a gente vai no mercado comprar uma Coca-Cola, pelo menos aqui na minha região, dificilmente se compra uma Coca-Cola por menos de R$7, R$8, no dia que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu não sei exatamente porque eu não costumo comprar. Mas enfim, né, a inflação é isso. O que aconteceu nesse caso? A Coca-Cola continua a mesma, continua sendo um volume de 2 litros do mesmo refrigerante. Só que o dinheiro ele tem menos valor, ele tem menor poder de compra hoje em dia. Portanto, é necessária uma quantidade maior de dinheiro para que ele possa comprar os mesmos itens, a mesma quantidade de itens. É importante vocês entenderem que o dinheiro por si só não tem nenhum valor. A gente não come dinheiro, a gente usa o dinheiro para trocar por comida. O dinheiro não leva a gente do ponto A até o ponto B. O dinheiro paga o Uber, paga o táxi ou compra o carro que leva a gente do ponto A até o ponto B. Então o dinheiro é só um meio de troca. O dinheiro por si só não tem nenhum valor. Ele não tem mais nenhum lastro. Durante a maior parte da história, desde que o dinheiro surgiu, se transformou em moeda mesmo, ele tinha um lastro, né? O dinheiro era uma representação de uma determinada quantidade de alguma coisa. No auge do sistema de lastro foram os metais preciosos, né, como o ouro e a prata na questão do troco miúdo. Hoje em dia o dinheiro é simplesmente uma confiança de que o governo cumprirá a sua promessa de que não vai desvalorizar a moeda, coisa que a gente vê que não acontece, tanto que estamos aqui falando justamente sobre isso, sobre inflação, que é a perda do poder de compra do dinheiro. Bom, agora que a gente entendeu o que é a inflação, que é a perda do poder de compra do dinheiro, né, a desvalorização do dinheiro, vamos tentar entender um pouquinho por que ocorre a inflação. Os principais causadores da inflação são o governo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, os bancos, tá? E como que cada um produz inflação? Vamos começar pelo começo, que é o governo de fato. O governo, ele manda na Casa da Moeda, que é a instituição responsável por imprimir moeda, por colocar moeda em circulação. No nosso caso, a Casa da Moeda do Brasil produz o real, né? Imprime o real, já imprimiu diversas moedas. Esse problema da inflação, inclusive, faz com que uma moeda deixe de ser utilizada, podemos falar sobre isso em outro vídeo também. Mas, no nosso caso, a gente imprime reais. E imprime é uma maneira simples de falar, porque hoje em dia a gente já não imprime mais, né? Como a gente tem um sistema financeiro muito informatizado, basta que se aplique por computadores, né? A grosso modo, tu aperta um botão e tu tem mais dinheiro circulando na economia. E essa quantidade maior de dinheiro circulando pela economia automaticamente vai fazer com que os preços subam. Não é um efeito imediato, mas é um efeito inevitável. Quando tu aumenta a quantidade de moeda em circulação, tu vai ter mais inflação. Os preços vão subir, não tem como não ser dessa maneira. E é importante a gente diferenciar isso de uma modificação na curva de oferta e demanda, por exemplo. Se eu tenho uma subida de preço de um determinado produto, como o minério de ferro, por exemplo, que impacta diversos setores da sociedade, porque o minério de ferro é muito utilizado. Mas o minério de ferro está subindo porque ele está tendo uma previsão de que as reservas de minério de ferro estão ficando menores, não se sabe se vai ter, coisa e tal. Isso é uma redução na oferta de um produto que está tendo a mesma demanda ou que está com demanda aumentada. Isso não é inflação propriamente dita, tá? Isso é simplesmente uma alteração na oferta e demanda. Inflação é aumento da oferta monetária que está em circulação pela economia. O governo faz isso simplesmente criando mais dinheiro. Como o dinheiro não tem mais lastro, falei há pouco, né? A gente não precisa ter uma quantidade de ouro representando o dinheiro que está circulando pela economia. O governo pode criar o dinheiro
como bem entender. Então isso facilitou muito para o governo e dificultou para nós, porque a gente tem um dinheiro menos confiável. O segundo maior causador de inflação, mas com um poder quase tão grande quanto o governo, são os bancos, o sistema bancário. E o sistema bancário opera por meio do sistema de reservas fracionárias. O que é o sistema de reservas fracionárias? Imagina que a pessoa vai lá e deposita 100 mil reais no banco. Eu fiz um depósito no banco de 100 mil reais, eu coloquei 100 mil reais lá no banco. O banco não é obrigado a manter os meus 100 mil reais depositados. Ele é obrigado a manter apenas uma parcela mínima. E essa parcela ela pode ser bem baixa mesmo, ela pode chegar no Brasil, se eu não me engano, até 11%. Então, dos 100 mil reais que eu coloquei, o banco seria obrigado a guardar de forma líquida, de fácil acesso, apenas 11 mil. Mas vamos considerar 10% para facilitar o cálculo. Agora imagina que eu coloquei 100 mil lá e o banco é obrigado a guardar apenas 10 mil, 10% daquilo que eu coloquei. Os outros 90 mil, que são os 90% restantes do dinheiro, o banco pode simplesmente utilizar da maneira como ele bem entender. E o que o banco vai fazer com esses 90 mil reais, com esses 90% de tudo que eu coloquei lá? Ele vai fazer o que ele faz de melhor, que é o que representa a maior parte dos lucros dele. Ele vai emprestar a juros para outra pessoa. Então a pessoa busca crédito no banco, procura um financiamento, alguma coisa do tipo. O banco pega o dinheiro que os depositantes colocaram lá e repassa ao cara que foi procurar crédito. Ele repassou os 90 mil que sobraram, tirando a minha reserva fracionária, que ficou só os 10 mil. E agora, os 90 mil que caíram na conta do primeiro buscador de crédito também podem passar pelo sistema de reserva fracionária. Então, os 90 mil que caíram na conta podem ser guardados apenas 9 mil, que vão ser os 10%, e os 81 mil restantes podem ser emprestados novamente para outra pessoa. Mas pensa no seguinte, vamos ficar só nos dois primeiros, para a gente não se complicar. Eu coloquei 100 mil reais no banco, eu recebi um certificado de que eu tenho 100 mil depositado. E o cara que pegou um empréstimo no banco, pegou o crédito, ele recebeu um certificado de que agora ele tem 90 mil reais. Ele deve para o banco? Deve, mas ele recebeu os 90 mil reais. Então, o banco tem dois clientes que, somando as partes deles, eles têm 190 mil reais no banco. Só que, na verdade, o único dinheiro que existe no banco é o dinheiro que eu coloquei, que são 100 mil reais. 90 mil reais o banco simplesmente criou. Então, vocês entendem que se eu e o cara que pegou o crédito formos ao mesmo tempo sacar o dinheiro no banco, o banco não vai ter como nos restituir e a gente tem 90 mil reais a mais circulando pela economia de forma artificial. Esses 90 mil reais a mais circulando pela economia têm o mesmo efeito do governo criando mais moeda, ou seja, inflação. O último ponto a ser abordado na questão da inflação é um dos efeitos que ela causa. Essa questão da variação dos preços é o principal efeito, né? A principal consequência da inflação, o aumento generalizado dos preços, mas tem uma questão relacionada a câmbio, tá? A gente tem um mundo economicamente conectado, globalizado, e o preço dos produtos internacionalmente falando é dado em dólar. Então, a gente analisa o câmbio sempre da nossa moeda nacional em relação ao dólar. Se fosse na Argentina, seriam pesos para dólar, no Brasil, real para dólar, na Rússia, os rublos para dólar e assim por diante. Quando a gente tem uma inflação muito alta no nosso país, sendo maior do que a inflação dos Estados Unidos, que é o país que emite o dólar, por exemplo, a nossa moeda, um dos motivos é esse, né? A gente tem outros também, mas esse motivo faz com que a nossa moeda seja desvalorizada em relação ao dólar, ou seja, vai ficar mais caro para a gente poder comprar um dólar, vamos precisar de mais reais para poder comprar um dólar. Então, além da gente ter desvalorizado a moeda e a gente precisar pagar mais, né, colocar mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de coisas, de itens, agora os itens também ficarão mais caros pela questão do câmbio. Então vocês percebam que é um efeito cascata, vai somando uma coisa com a outra e é por isso que a inflação é tão ruim para tudo, né? Ela deixa tudo mais caro e quem sente mais é justamente a pessoa que é mais pobre, porque ela gasta a maior parte da renda dela em consumo. E é justamente aquilo que sobe, né? O que a gente está consumindo é o que está subindo de preço. E então a pessoa mais pobre é aquela que mais é afetada pela inflação. Por isso que a inflação é o imposto mais cruel que existe. Ele é um imposto silencioso, lento e que pega sempre o mais pobre, que é o mais fraco na cadeia econômica, digamos assim. Tá bom? Sobre inflação, bem superficial era isso. Agora no próximo vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre juros, que está totalmente relacionado com a questão da inflação. Até o próximo vídeo.